Atlético ainda batalha por atacante. Joia vendida a toque de caixa ou há um exagero neste assunto? Por fim, Sérgio Coelho faz um anúncio fantástico. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta, sempre para lhe fazer companhia à 1h da tarde. Coloque aí na sua agenda, Henrique Musi, sempre à 1h da tarde no canal Bica Galo. Quero aqui agradecer aos mais de 1.200 likes no vídeo de ontem. Se puder, contribua, deixe o seu gesto de carinho. É só com o seu like que a gente vai ter uma câmera melhor, uma eficiência melhor no áudio também. Enfim, eu conto muito com a sua ajuda e com a sua participação nesse sentido. Se puder, claro, se inscreva no melhor canal de notícias do Atlético. Vamos lá então falar agora sobre a divulgação da notícia envolvendo o atacante Luiz Henrique. Aliás, foram vários os portais que publicaram que o Atlético realmente desistiu ou mesmo que o Olympique de Marseille, rejeitou a oferta do Galo pelo atacante Luiz Henrique. Porém, o canal Bica Galo foi coletar novas informações a respeito deste assunto para apurar realmente se este negócio foi ou não por água abaixo. Enfim, para quem não sabe, Luiz Henrique é o plano A do Atlético para reforçar o setor esquerdo, ou seja, a ponta esquerda do time. Com apenas 22 anos, ele tem 90 jogos com a camisa do Botafogo e agora completou 52 partidas com a camisa do Olympique de Marseille. Por lá, inclusive, no último jogo contra o Mônaco, uma das principais equipes do campeonato francês, Luiz Henrique foi o grande destaque da partida, inclusive dando uma assistência para gol. Conversamos com uma fonte na manhã desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Aliás, é impressionante, né, pessoal, como que o ano vem passando rápido. Já estamos no dia 1º de fevereiro. As chuvas estão aí, aquela confusão toda, mas eu fico impressionado como que o tempo tá girando e tá girando muito rápido. E essa fonte nos disse o seguinte, abro aspas, eles pediram a permanência dele por lá, ou seja, do Luiz Henrique. Agora ficou muito difícil. O Gattuso pediu para que ele permanecesse no grupo. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Apesar disso, fica claro aqui nessas conversas que em momento algum a fonte descartou a vinda do Luiz Henrique ao Atlético. O fato é que as negociações estão em um estágio onde depende muito mais do desejo do Olympique, do jogador, enfim, vou falar um pouco mais disso à frente, do que do próprio Atlético, que deixou a proposta, a oferta formalizada na mesa dos franceses. Bom, o fato é que a expectativa é de que o Atlético consiga convencer o jogador, ou seja, mostrar a ele que aqui no Galo teria mais espaço, mais condições de ser inclusive titular. Vale destacar que mesmo com a pedida do técnico Gennaro Gattuso, o Luiz Henrique pode sim perder espaço em breve. Afinal de contas, 3 ou 4 jogadores vão retornar da Copa das Nações Africanas. Inclusive o Olympique de Marseille perdeu esses jogadores e até por isso que Luiz Henrique ganhou alguma vaga na equipe titular. A expectativa, porém, é que com esse pedido do Gattuso, as situações mudem um pouco. Vale lembrar, inclusive, que falamos aqui no canal Bica Galo que entre o jogador e o Atlético estava tudo muito próximo de um desfecho bem positivo. Nada acertado, mas tanto o staff do Luiz Henrique, assim como o próprio jogador, gostariam de retornar ao Brasil, de atuar com a camisa do Galo. Se o jogador tiver o desejo, realmente, de fato, isso pode sim acontecer. A gente sabe que mesmo quando um clube quer manter um atleta e ele está insatisfeito, as possibilidades de sair são bem grandes. Até o momento, como dissemos, o negócio não está descartado. Perdão. E por falar em jogadores, o Atlético, ou em reforços, estreitou, aliás, aqui eu digo que talvez seja a notícia que o torcedor atleticano tanto queria escutar, estreitou com o meia Bernard. O jogador deve sim ser o novo reforço do Galo, porém com a chegada prevista apenas para o meio do ano. Bernard, que chegou a perder a condição de titular no Panathinaikos, ontem voltou a campo e conseguiu não só fazer uma boa partida, como dar uma assistência na vitória por 2-0 contra o Atromitos, um clube grego. Aliás, o Panathinaikos que disputa a liderança do campeonato e até então, até essa informação do staff dele estar negociando de fato com o Atlético, ele era titular absoluto. Aí sai na disputa contra o PAOK. Ele não atuou, salvo engano, nessa partida, ou entrou no final do jogo, agora não vou me lembrar, e numa derrota para o PAOK, que é realmente aquele clube que está disputando de igual para igual com o Panathinaikos o campeonato grego. Nos bastidores, a informação que nós obtivemos é de que há um acordo costurado entre Atlético e Bernard. Importante destacar aqui também que o clube não vê uma necessidade, pelo menos por momento, de pagar uma multa para antecipar
a saída do Bernard, ou seja, para que ele venha agora ao Brasil. Isso porque o Atlético tem sim um elenco bem recheado e hoje o Bernard não atua mais, como já disse aqui em outros vídeos, como ponta esquerda, e sim como meio-campista, por vezes até como segundo atacante, função que hoje é exercida pelo Paulinho. A expectativa, como eu disse, é de que Bernard chegue no fim de julho e possa, de fato, ser anunciado pelo Atlético aí no meio de junho e por aí vai. Bernard deve sim ser o novo reforço. A gente apurou que está muito próximo aí dessa contratação de fato ser efetivada. O Atlético, como disse, não vai falar nada por agora. É lá para o mês de junho e aí sim o Bernard, né, chegando aqui no Galo em julho. E aí, Massa, já pensou, por exemplo, nesse meio do campo? Olha a quantidade de opções, hein? Eu vou citar aqui Bernard, Scarpa, Alisson. Você tem também o Igor Gomes, você tem o Zaratio, o Edenilson, todos ali brigando, talvez por duas posições. E se o Atlético contrata um ponta esquerda, por exemplo, eu diria até que essa função do Bernard ficaria basicamente dividida entre Bernard ou Gustavo Scarpa, a não ser que o Filipão encontre espaço para que os dois possam atuar juntos. Vale destacar que é impossível praticamente, porque lá na frente já tem o Hulk e Paulinho com vagas garantidas, você tem o Zaratio, que hoje, na minha concepção, é titular absoluto, vai ser dificílimo para o Bernard assumir a função de titular. Mas a gente sabe que bola ele tem. E tem tudo realmente para reforçar o Galo e ter um elenco altamente competitivo para as 3 competições do ano. Aliás, eu diria inclusive ao torcedor atleticano que uma contratação de um ponta esquerda, usando a base para reforçar o setor defensivo, né? E aí vindo o Bernard, meus amigos, olha que vai ser difícil segurar essa máquina, hein? Vai ser difícil. Mas enfim, deixa aí o seu like. Vamos facilitar aí com like, galera. Tá vendo o vídeo agora, mais tarde, não importa. Ajude a gente com like. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Sexta-feira é dia dos abraços, hein? Vocês estão deixando os abraços no chat e não nos comentários. Deixa nos comentários, porque eu vou ler na sexta-feira, amanhã, o dia dos abraços aqui no canal do Cagalo. Conto muito com a sua participação. Bom, agora o que eu quero falar aqui sobre o meia Ian Felipe. O Atlético realmente vendeu, concretizou a negociação com o Atlético São Luís por aquele que foi talvez o melhor jogador do Galo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou um belo gol, inclusive, nessa competição. E o Atlético agora, né, acerta os detalhes da venda do Ian Felipe. E aí, claro, né, o torcedor atleticano, por via de regra, todo jogador da base que não vai para o profissional, que não tem oportunidades e que é vendido antes mesmo de atuar como profissional do clube, cria ali um certo ranço. É natural, o torcedor realmente faz isso. Eu não acho que seja só um caso do Atlético. Isso é no Brasil inteiro. E não foi diferente, né? Agora no caso do Ian Felipe, afinal de contas, ele foi repassado ao Atlético São Luís, um time que é satélite do Atlético de Madrid. E aí, meus amigos, esses valores girariam em torno de 5 milhões de reais, o Atlético passando, né, 80% do passe e permanecendo com 20% do jogador. Ou seja, eventualmente, se ele for vendido, vamos lá, convenhamos aqui, 15 milhões de euros para um clube da Europa. O Atlético receberia aí dos 15, 3 milhões de euros por essa venda. Se a gente for somar o que veio agora com o que virá no futuro, daria em termos de 20 a 25 milhões de reais numa venda completa do Ian Felipe. Agora, o grande X da questão para que essa venda realmente fosse efetivada são 2 pontos. O primeiro deles é que o Atlético precisa lucrar 60 milhões de reais, a gente já falou isso aqui de maneira exclusiva no canal do Cagalo, 60 milhões de reais em vendas. Até o momento, 2 atletas foram vendidos. O lateral direito, né, o Paulo Henrique para o Vasco da Gama e agora o Ian Felipe. E aí, o segundo motivo é a baixa possibilidade deste atleta estar no elenco profissional. O Galo entende o seguinte, além dos jogadores, né, foram contratados, o Scarpa, acabei de citar aqui o próprio Bernard, que deve vir no meio do ano, enfim, tem à frente dele outros, inclusive o Alisson, que já está no elenco profissional, e o Izep. Aí a pergunta é a seguinte, nós vamos ter espaço para Bernard, para Scarpa, para Alisson, para Izep, para Ian Felipe, para Zaratio, para todo mundo. Eu entendo que o torcedor fica chateado, às vezes, por não dar oportunidade. Agora, vai ter espaço para jogar? Se não tiver, sabe o que vai acontecer? Dentro de 2, 3 anos está esquecido, vai ser vendido ou vai ser entregue a um clube por uma mixaria. Então, eu não sei. Eu acho que essa venda do Ian Felipe, até o dado momento, eu considero ela como boa. E, inclusive, podendo render bons frutos se o Atlético consegue, né, o Atlético São Luís consegue vender lá por um valor bem mais alto do que pagaram por agora. O Atlético pode lucrar com isso, o Galo pode lucrar com isso. Né? E eu quero saber a sua opinião. Acha que vendeu cedo demais?
ou entende da mesma forma como eu que ele teria pouco espaço e que é uma grana que entra, talvez evitando a venda de um jogador do elenco principal. Bom, Sérgio Coelho faz um anúncio fantástico e eu peço que agora você pare e preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Afinal de contas, eu tive o privilégio de acompanhar ontem o evento dos Imortais e eu posso garantir a vocês, não há nenhum clube no Brasil que faça o que o Atlético faz por seus ídolos, por seus ex-jogadores. Um respeito gigantesco. E ontem teve um anúncio formidável, fantástico do Sérgio Coelho. Para quem não sabe, os Imortais são ex-jogadores que cravaram a história, né, do Atlético aí no cenário mundial. E aí, meus amigos e amigas, né, esses jogadores, obviamente, ex-jogadores, nem todos têm condições financeiras, por exemplo, como é o caso de atletas que encerram a carreira agora. Passam por dificuldades, né, e aí, obviamente, cabe a alguém olhar para essas pessoas. E tinham muitas pessoas de 80, 90, o Vavá estava lá, eu tive a oportunidade de conversar com o Vavá, né, o único campeão do Gelo Vivo, tá uma figura assim, cara, impressionante, em pé, todo fortinho, bacana demais. Conversei também com o Baldo, muito bacana, enfim. O fato é que o Sérgio Coelho, tá, através do presidente Sérgio Coelho e também do Instituto Galo, anunciaram ontem, tá, o Sérgio Coelho, a Maria Alice, 2 programas de apoio aos ex-jogadores, olha, fantásticos, mas fantásticos mesmo. E aí eu vou colocar na tela para vocês, e depois aqui, se vocês não entenderem, eu vou explicar basicamente o que aconteceu. Preste bem atenção no que disse o presidente do Galo, Sérgio Coelho. De respeito e de amor por todos vocês. O Instituto Galo, apoiado pelo Clube do 113, vamos dar a vocês durante todo este ano uma cesta generosa. Sabemos que poucos precisam, mas se precisar não passam por esse problema. Queremos oferecer também àqueles que passam por alguma dificuldade de saúde e que precisa de cuidado de saúde 24 horas por dia e que a família às vezes não dá conta, não pode cuidar. Todos esses que precisar recorram ao Instituto Galo. O Instituto Galo vai acolher essas pessoas em tempo integral por um dia, não será por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, nem por um ano. Será para o resto da vida, enquanto precisar. Bom, tá aí, né, a fala do Sérgio Coelho. E veja bem, ele cita a parte dos Imortais, ele cita 2 programas assistenciais, no caso, né, o auxílio cesta básica, ex-jogadores que não tiverem condições financeiras, eles terão, né, o recebimento de uma farta cesta básica todos os meses durante um ano. E ainda os familiares, né, de ex-atletas que não tenham condições, né, e que precisam de cuidados de saúde 24 horas por dia, que não têm condição de manter aquilo, o Atlético vai abraçar através do Instituto Galo. E prestem bem atenção porque ele cita Clube do 113. Para quem não sabe, e acho que a maioria dos torcedores desconhece o Clube do 113, cabe a gente, né, informar o que é aqui. O Clube do 113 são empresários que fomentam, que auxiliam e que mantêm boa parte do Instituto Galo. Através de benfeitorias financeiras, da compra de camisas, da compra de medalhas, sabe assim, esses pets que vocês vêm vendendo por aí, a maioria eles compram por lá. E, obviamente, senhoras e senhores, sem querer nada em troca. A verdade é essa. Então tá de parabéns o Instituto Galo, através da Maria Alice, o próprio Sérgio Coelho, que, olha, eu desconheço um clube no Brasil, como afirmei há pouco, que faz, né, o que o Atlético está fazendo para os seus ídolos, para os seus ex-jogadores. E é algo que deveria ser copiado em larga escala. E, obviamente, né, parabéns também aos empresários que estão aí, né, auxiliando, corroborando para que ações como essa permaneçam, né, em sequência. Que assim seja. Muito bom, e eu acho que o Atlético é hoje uma referência para os outros clubes no Brasil. Não há Instituto Galo em outros clubes no Brasil. Então que a gente saiba valorizar cada ação que é feita por essas pessoas. Vamos lá então falar agora sobre a Biotecna, a melhor escola técnica do Brasil. Cursos por R$ 97,00 a mensalidade, sem mudança de valor do início ao fim. Você que é pai, que é tio, que é avô, tá vendo a pessoa em casa parada sem fazer absolutamente nada? Dá uma ajuda para essa pessoa. É seu sobrinho? É seu neto? Acione a Biotécnica agora e diga que veio através do canal Pica Galo. Você terá 13% de desconto na matrícula e vai dar um presente para a vida dessas pessoas. Para a vida, não é para hoje não, é para sempre. Lá na frente, essa pessoa vai te agradecer por ter um diploma, por ser um profissional técnico. É isso, galera. Terminamos por aqui. Peço que você se inscreva no melhor canal do Galo do YouTube. E claro, se puder, me ajude a alcançar os 1.500 likes. Vamos nessa. Até amanhã. Fui!